Queridos, abra comigo, por favor, as vossas Bíblias. Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 15 e o versículo o de número 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 15 e o versículo é o de número 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Até que você vai achando aí, eu quero fazer aqui com você uma oração. Quando você encontrar aí na sua Bíblia, você já curva a sua cabeça e já começa a orar comigo nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu oro nesse momento. Agradeço, Deus, ao Senhor por estas vidas, por cada um de nós que estamos aqui, por esta rica oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de estarmos aqui, Pai, ministrando, Deus, a sua palavra. Fala conosco, Senhor, fala, Pai, ao nosso coração. Não fale somente com a tua igreja, mas fale comigo, ó Deus, também, que sou o pregador nesta noite, mas que eu venha ser, meu Pai, um instrumento em tuas mãos, para que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas aquilo que tu queres, e não aquilo que eu quero, e não aquilo que a igreja quer. Eu quero orar, Senhor, também para uma família, meu Pai, lá da cidade de Presidente Prudente, que pediu oração hoje. A esposa, Senhor, está internada, passando um momento muito difícil. Está, meu Pai, com depressão, com síndrome do pânico. Deus, em nome de Jesus, como nós já oramos com eles hoje durante o dia, eu quero orar agora. E ministro, Senhor, também sobre a tua igreja, sobre esta casa, que se porventura tem alguma pessoa que se encontra nesta noite, Pai, com esse mesmo problema, ou qualquer outro tipo de enfermidade, que venha cair por terra, meu Deus, agora, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que irão ouvir esta pregação depois, se estiverem doentes, Pai, que o poder da tua palavra venha alcançar, meu Pai, onde esta pregação chegar, e que as pessoas sejam curadas e abençoadas. Para a honra e glória do teu nome é que nós louvamos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu-lhes... Opa, espera o vento aqui. Ele, porém, respondeu-lhes: e vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim podereis receber como benefício? É oferta dedicada ao Senhor. Ele de modo algum terá de honrar seu pai assim. Por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de... Mas o seu coração está longe de... Então vamos lá. Queridos irmãos, parece até que meio brincadeira, mas cada vez que Jesus Cristo e os escribas se encontravam, tinha ali alguma coisa para poder se debater. Os escribas sempre se levantavam, ou sempre se levantaram, contra Jesus Cristo. Os escribas e os fariseus, os doutores da lei, os sábios da época, sempre tentaram barrar aquilo que Jesus vinha fazendo. Eles tentavam de qualquer maneira e de qualquer forma, descredibilizar aquilo que Jesus falava e descredibilizar aquilo que Jesus fazia. Queridos, mas existe um ditado humano que contra fatos não há o quê? Argumentos. Contra fatos não há argumentos. E na verdade, de que forma que Jesus trabalhava? Jesus, ele fazia as coisas não simplesmente falando. Ele fazia, mas ele mostrava. Ele mostrava e ele explicava o motivo pelo qual ele estava
fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem de nós, ou alguns de nós aqui, de repente, em alguma área da sua vida, você já teve sucesso, você já foi abençoado, e aí você começou o quê? Você começou a se destacar em algum ponto, em alguma área, talvez até mesmo dentro da sua casa. Talvez até mesmo dentro da sua família. Você, de repente, pelas poderosas bênçãos e mãos do Senhor, você conseguiu, no meio de todos os seus irmãos, de toda a casa, de toda a família, você conseguiu um emprego melhor. E quando você, através disso, você encontrou um emprego melhor, você adquiriu um emprego melhor, com certeza, então, você começou, talvez, a ganhar um pouco melhor. Quando você começou a ganhar um pouco melhor, você começou a comprar algumas coisas melhores. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas você está entendendo. Infelizmente, muitas vezes, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, existe pessoas desse jeito. As pessoas começam a crescer no ministério, as pessoas começam a se destacar, começam a pregar melhor, começam a louvar melhor, começam a receber melhor ali na porta, começam a fazer o papel da diaconia melhor. E isso muitas vezes gera o quê? Gera ciúme, queridos. Com Jesus não era diferente. Queridos, onde Jesus chegava, ele mudava o negócio. Onde Jesus chegava, a presença dele, muitas vezes sem Jesus falar nada, somente Jesus passar naquele lugar, o ambiente era mudado, o ambiente era transformado. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, queridos, naquele tempo não era diferente. Por onde Jesus passava, por onde Jesus ia, Jesus fazia diferença. Jesus, com 13 anos de idade, chega no templo, começou a conversar com quem? Com esses caras. Saduceus, fariseus, doutores da lei. E um menino de 13 anos, tudo que eles perguntavam, Jesus tinha resposta na ponta da língua. Então, com 13 anos de idade, Jesus já começa o quê? A se destacar. As pessoas começavam a olhar para Jesus, começavam a falar com ele e via que ele era o quê? Diferente. Só que, queridos, que ser diferente não é ser esquisito. Ser diferente é uma coisa, e ser esquisito é outra coisa. Tá bem, queridos? Então Jesus começa o quê? A crescer, ele começa a se destacar, e esse tipo de gente aqui, doutores da lei, fariseus, saduceus, começaram a tentar barrar Jesus e a pegar Jesus em quê? Em alguma coisa que ele pudesse errar. Mas, queridos, olha que maravilha. O Deus que nós servimos, ele não erra. Amém, queridos? O Deus que nós servimos, ele não erra. Eu erro. Você erra, nós erramos, mas Jesus Cristo não erra. Não errou no passado, não vai errar hoje e não vai errar amanhã, comigo e com você. Muitas vezes está acontecendo algumas coisas na nossa vida e nós olhamos e achamos que é Deus que está fazendo, é Deus que está segurando, é Deus que não está abençoando, é Deus, mas deixa eu dizer para você, se não aconteceu ainda, porque não é o tempo e porque não é a hora. Mas eu aconselho você, sabe fazer o quê? A se preparar, queridos. Porque quando Deus abençoa, quando Deus manda a bênção, Ele manda por inteiro e Ele manda por completo. Então Deus não está perdido em tudo isso que está acontecendo no Brasil. Deus não está perdido em tudo isso que está acontecendo na tua casa. Deus não está perdido em tudo isso que está acontecendo na tua família. Mas a Bíblia é muito clara. Jesus falando ali, né, dos fariseus, que eles faziam leis para poder abençoar a própria vida deles, mas que eles transgrediam a palavra do Senhor. Então existe, queridos, muitas coisas dentro das igrejas, no nosso meio. Existem algumas coisas que não é Bíblia, mas são costumes. Costumes não é Bíblia. Costumes não é palavra de Deus. Tem muito costume que quer o quê? Torcer a palavra de Deus. Tem muitos costumes que querem fazer o quê? Negligenciar a palavra de Deus. E Jesus, ele comenta aqui com os fariseus acerca de um mandamento, que faz parte dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Amém, queridos? Quem honra pai e mãe aí, levanta a mão. Oh, glória a Deus. Deixa eu levantar a minha aqui, né? Para não dizer que eu não, né? Glória a Deus, nós honramos pai e mãe. E quero começar dizendo, se você não honra teu pai, se você não honra a tua mãe, eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso. Eu sei que tem
pessoas, tem filhos e filhas que têm problemas com isso, de honrar o pai e honrar a mãe. Ontem eu estive, para a glória de Deus, juntamente com mais a minha esposa, meu neto e uma das minhas irmãs, almoçando com a minha mãe. E vocês sabem que há poucos dias aí atrás, a minha mãe completou 100 anos de idade. Não são 100 dias, são 100 anos de idade. Ela está bem assim, magrinha, né? Meio que, eu não vou dizer fraquinha, mas está bem magrinha. Ela anda para o quintal, vai lá e agoa lá uma planta e tal, uma bênção. Uma bênção. E se me colocar eu perto da minha mãe, eu sou um gigante hoje. De força, né? Mas, queridos, independente da minha estatura, que não eu sou do tamanho dela, mas do meu, né, porte físico, que poderia, diante de tudo que ela fala até hoje para mim e para os meus irmãos, nós nem piscamos, querido. Nós nem abrimos a boca, nem. E ela não está louca, ela não está caduca, está lúcida para a glória de Deus. Então, quando eu chego lá na casa dela para poder ver a minha mãe, para poder, né? O que eu faço, queridos? A primeira coisa que eu faço quando eu chego lá é pedir bênção para a minha mãe. Mamãe, a sua bênção. Pego a mão dela, dou um beijo na mão dela, em sinal de respeito, e da autoridade que ela tem sobre a minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Sobre a autoridade que ela tem sobre a minha vida, porque enquanto vida ela tiver, a autoridade primeiro é Deus e depois ela. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, isso é muito importante, mas nesse momento, olha só, os escribas e fariseus estavam preocupados que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos quando vinham comer. E isso, biblicamente falando, não é uma lei de Deus, não é uma ordenança do Senhor lavar as mãos. Mas eles olhavam para as pessoas que não estavam lavando as mãos, mas estavam o quê? Negligenciando os pais e as mães. Porque eles fizeram uma lei que, né? Então a Bíblia diz, honra pai e mãe. Vamos prestar atenção aqui. Então, se é para nós honrarmos pai e mãe, é para nós o quê? Cuidar do pai e da mãe. Nós não podemos negligenciar, queridos, essa questão. Tá? Então, só para a gente poder entender este emaranhado de ideias aqui. Quando a Bíblia diz, quando você se casar, deixe seu pai e sua mãe e vá morar com a esposa, quem está me entendendo? A Bíblia não está falando para você poder abandonar o pai e mãe. Amém, queridos? Então, deixar pai e mãe para trás, para poder se unir com a tua esposa, não é para você abandonar o teu pai e abandonar a tua mãe. Porque tem filhos fazendo isso. Eu me casei, então agora eu não tenho mais nada a ver com meu pai e minha mãe. Então, se você tiver, presta atenção, se você está hoje aqui, ou você que vai me ouvir depois, está me ouvindo também aí através do YouTube, eu quero dizer para você que você está pecando. Porque Jesus disse isso para os fariseus. Vocês estão preocupados com o lavar das mãos, mas vocês estão negligenciando. Vocês fizeram uma lei, olha só, fizeram uma lei que aquele que tinha uma herança, se ele pegasse a herança dele e desse para o templo, quando ele morresse, né? Então ele pegava e já colocava, né? Fazia ali um documento, quando ele morresse, tudo que ele tinha iria para o templo. Então, esse filho, ele não poderia mais pegar da herança, de tudo aquilo que ele tinha, para poder cuidar do pai e da mãe. Os doutores da lei, os fariseus, os pastores da época, não permitiam mais que esse filho mexesse na herança para poder cuidar do pai e da mãe. Só que a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o quê? Honre seu pai e honre sua mãe. E o filho que não honrar é digno de morrer, é digno de morte. Queridos, eu não vou arriscar, mas talvez, somente talvez, se hoje nós estivéssemos vivendo naquele tempo, hoje aqui nesta igreja teria alguns filhos ou algumas filhas que estariam mortos, porque não estão honrando o pai e a mãe.
Palavra dura, pastor. Meu Deus, misericórdia, queridos, mas a verdade, ela tem que ser dita. A verdade, ela tem que ser falada, queridos. A única hora, a única vez, o único tempo que eu preciso sim, devo sim, deixar e abandonar pai e mãe, caso eles não concordem, é quando eu for servir a Jesus Cristo. Porque nós já passamos por isso, já tivemos aqui pessoas que o pai e a mãe não queriam que serviam. Aí você tem que fazer uma escolha. E se você tiver que fazer essa escolha, escolha Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, os doutores da lei, escribas e fariseus preocupados, porque ali, né, os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, mas eles armaram uma lei, né, para poder deixar de lado pai e mãe. Mas a Bíblia está dizendo que isso não pode acontecer. Você e eu, nós somos responsáveis, queridos. Nós somos responsáveis. Tanto que a lei brasileira, se eu não me engano, se você deixar uma pessoa idosa, eu acho que é isso. Se você deixar uma pessoa idosa abandonada, o que acontece? Dá o quê? Dá cadeia? Então, queridos, até a lei do Brasil, que às vezes, né, acaba falhando em muitos quesitos, em muitos momentos, a lei do Brasil está dizendo que aquele que abandona o pai e a mãe, né, que não tem condição de se manter, dá cadeia. E de onde que eles tiraram isso, queridos? Da Bíblia, da palavra de Deus, irmãos. Da palavra de Deus. Eu e a pastora Márcia, minha esposa, nós temos um acordo, um combinado, que nós fizemos há muito tempo atrás. Né? Hoje ela não tem mais a mamãe dela repousa no Senhor, deve estar lá fazendo aquele macarrão gostoso lá, né, pastora Márcia? Né? Se é que lá se faz comida, deve estar fazendo aquele macarrão de domingo que a gente comia. Então nós temos um acordo, queridos. Jamais, a gente tendo condição, nós jamais iríamos o quê? Desamparar os nossos pais. Jamais. A mãe dela partiu. A minha está lá. Quem cuida da minha mãe hoje? Lógico que tem os outros irmãos, toda, né, a família que ajuda, mas na minha casa, quem vê essas coisas não sou eu. É a pastora Márcia, é ela que cuida. Por que eu estou dizendo, queridos, também isso nessa noite? Porque é um culto de família. E nós precisamos falar de família. Então você, marido, você, esposa, que muitas vezes tem lá a mãe ou a sogra que precisa de ajuda, quanto mais você ajudar a mãe, quanto mais você ajudar a sogra, mais você vai ser abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque é um mandamento. E o mandamento diz o seguinte: aquele que cuida do pai e da mãe, aquele que cuida da mãe, aquele que honra o pai, aquele que honra a mãe. A Bíblia diz que tem muito tempo sobre a face da terra, vai viver muito tempo sobre a face da terra. Então, se você quer viver, querido, primeiro passo é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e honrar pai e mãe. Queridos, eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que às vezes não é fácil. Mas muitas vezes o que acontece? A gente faz como aqui os fariseus, os doutores da lei. A gente procura fazer tantas coisas que parece certo, mas na verdade não são. Nós muitas vezes queremos fazer tantas coisas, talvez até dentro da própria igreja, que parece certo, mas não é. Então nós precisamos seguir o quê, queridos? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Qual pastor, queridos, que não queria, né, ou que não queira que os membros estejam todos os dias na igreja? Qual pastor que não quer? Todos nós que somos pastores queremos, né? O culto de oração e de intercessão e de estudo bíblico. A gente gostaria que a igreja sempre estivesse cheia do jeito que está aqui. A gente sabe que não. E um dia desse, eu chamei um casal da igreja, uma família, e disse para eles: ó, seguinte, olha só que doideira. Eu não quero vocês todo dia na igreja, do jeito que vocês estão vindo. Escolha 2 ou 3 compromissos na semana e venha 2 ou 3. O restante vocês vão ficar na tua casa. Vai cuidar, lavar, cozinhar. Vai lá. Vai ter uma vida para vocês. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, não parece loucura? Parece loucura.
Mas muitas vezes o quê? Talvez nós mesmos, pastores, a gente acaba colocando um peso em cima da igreja, um peso em cima das pessoas, que a gente mesmo não consegue carregar. O que estava acontecendo naquele momento com os fariseus? Eles colocavam carga em cima do povo, eles colocavam compromisso em cima do povo que eles mesmos não conseguiam cumprir. Mas quando a gente, ali você olhava a capa, você olhava ali, dava a impressão que era a melhor lei, que era a melhor coisa que eles estavam fazendo. Mas Jesus disse para eles: olha, vocês me honram somente com a boca. E é da boca para fora, porque o coração de vocês não é meu. O coração de vocês não está me honrando. O coração de vocês não está em mim. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, esse hoje é um dos maiores perigos que a igreja das últimas horas, é um dos maiores perigos que nós estamos correndo, queridos. De fazer, mas na verdade, quando chegar no último dia, Jesus olhar para mim, olhar para qualquer um de nós e dizer: olha, eu não sei quem você é, eu não te conheço. Porque nós estamos trabalhando e fazendo leis de homens. Nós estamos procurando leis de homens, mas nós não estamos buscando a lei do Senhor. Pastor, de que maneira então que nós podemos, Senhor, pastor, adorar a Deus e cultuar ao Senhor sem que seja da boca para fora? Eu quero trazer aqui um exemplo rápido para vocês, que é uma passagem da palavra de Deus muito conhecida no meio do povo de Deus. Pessoas que queriam honrar a Deus somente da boca para fora, mas o coração, a intenção do coração era outra, era totalmente outra intenção. Então é sobre isso que Jesus Cristo está falando com os fariseus. Os fariseus pegavam lá um menino, 14, 15 anos, não sei, pastor Ed vai poder falar melhor do que eu a respeito da idade. Mandavam esse menino para a faculdade, para o melhor lugar que tinha na época. Esse menino voltava lá doutor. Esse menino, ele voltava um homem realmente letrado, um cara muito inteligente. Só que Jesus diz o seguinte, que quando essa pessoa voltava desse tipo de escola, ele voltava pior do que ele tinha ido. Porque, na verdade, eles incutiam na cabeça daquele rapaz, na cabeça daquela pessoa, aquilo que eles queriam. Isso parece meio que coincidência para vocês? É coincidência? Ou não, queridos, não é coincidência. E desde aquele tempo já era assim, lavagem cerebral na cabeça do povo de Deus, para que você faça aquilo que eles querem. Mas quem serve ao Senhor Jesus Cristo vai fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Aquele que ouve a palavra do Senhor, nós vamos fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Tipo de gente que quer honrar a Deus somente da boca para fora. Olha o que diz. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E a sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante, colocou aos pés de quem? Dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu. Depois de vendido, o dinheiro estava em teu poder. Como planejaste isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a mais um. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Até aí, só para você poder entender. Queridos,
Isso aí é querer. Falar uma coisa diante de Deus, mas fazer outra coisa diante de Deus. Nesse período aí, Pedro então pregando ali com mais alguns discípulos, né? Muita gente aceitando a Jesus Cristo, pessoas se convertendo, pessoas mudando de vida, pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Existia o quê? Uma necessidade de ajudar as pessoas que estavam chegando e algumas pessoas que não tinham condição. A igreja primitiva vendendo ali o que tinha para poder distribuir entre os irmãos. Então esse casal, Ananias e Safira, ficou sabendo que alguns irmãos estavam vendendo as suas propriedades, estavam trazendo e colocando aos pés dos apóstolos, para quê? Para poder ajudar as outras pessoas. Hoje em dia, eu tenho certeza, creio eu acho, pelo menos, que não existe mais esse tipo de gente. Quando chega na igreja que vê alguém fazendo alguma coisa, alguém trabalhando, alguém ajudando, alguém servindo, a pessoa vem hoje e vai querer servir realmente por amor, não simplesmente para poder se aparecer, não simplesmente para querer estar na mídia, porque infelizmente hoje, queridos, muitas coisas que nós vemos aí, a pessoa está entregando uma cesta básica, mas ela faz o quê? Está filmando, tirando foto e postando. Tenho nada contra. Na minha visão, é importante que está ajudando, continua ajudando. Mas, querido, não é o objetivo. Porque muitas vezes a pessoa que está recebendo a cesta, a família que está recebendo a cesta, aquela casa toda desorganizada, toda desmontada, faltando tudo. Muitas vezes a pessoa se sente o quê? A pessoa se sente humilhada. A pessoa se sente o quê? Envergonhada. A pessoa não gostaria de estar saindo na mídia dessa forma e desse jeito. Mas, vida que segue. Creio eu que naquele tempo, quando Ananias e Safira ouviram dizer que alguns homens de Deus, alguns discípulos, né, estavam vendendo o que tinha para colocar aos pés dos apóstolos, eles pensaram, peraí, eu não vou ficar por baixo. Eu não vou ser menos. Não, como que pode? De jeito nenhum. Eu vou vender também, porque se fulano está fazendo, eu também vou fazer. Quem está me entendendo, queridos? Só que isso não vale nada. Isso não serve de nada, porque a recompensa que eles iriam receber, eles já receberam aqui, porque eles queriam mídia, eles queriam o quê? Propaganda. E não é isso que Jesus Cristo quer, querido. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer que você olhe para ele e dependa dele, seja dependente dele. Não vender alguma coisa para você poder ser famoso. Não, não precisa disso, querido. Não precisa disso, não precisa. Quem está me entendendo, diga amém. Então, por isso que ele está dizendo que aqueles fariseus honravam a ele com a boca, mas com o coração estava cheio de rapina. Mas o coração estava totalmente fora do objetivo daquilo que é para ser. Agora vamos parar, vamos trazer hoje, queridos, para o nosso tempo, para aquilo que eu e você, para aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos honrado nosso pai e nossa mãe, nós temos cuidado do nosso pai e da nossa mãe, nós temos zelado pelas coisas de Deus. Quando eu venho aqui pregar, eu venho pregar porque eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, ou porque eu quero me aparecer e saber que está sendo filmado ou gravado para depois alguém ficar ouvindo. Querido, nós temos que estar aqui na dependência do Senhor. É Ele que cuidou de você até hoje, porque a Bíblia diz que até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele ajudou até aqui, meu querido, Ele vai continuar ajudando. Ele vai continuar te abençoando. Ele vai continuar dirigindo os seus passos e os seus caminhos. Mas sabe o que está faltando muitas vezes? Um pouco mais de intrepidez para o povo de Deus. Muitas vezes hoje saduceus, fariseus, doutores da lei, têm colocado o dedo no teu nariz, têm colocado o dedo na tua cara e dito para você assim, aonde que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você não é crente? Você não serve? Mas por que você está nessa vida? Por que está passando por toda essa luta e por toda essa tribulação? E muitas vezes tem acontecido isso, queridos, e nós não temos tido resposta para esse tipo de gente. Se alguém te fizer uma pergunta dessa, aonde que está o teu Deus? Por que teu marido não vem para a igreja? Por que a tua filha não se converte?
Cadê o seu Deus? Você responde para ele assim, ó, está no lugar que ele sempre esteve. No lugar que ele sempre deveria estar, no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo, como eu preguei domingo passado, algumas pessoas com medo porque moram do lado de uma pessoa de uma outra religião, ou lá na sua igreja, no seu trabalho com uma pessoa de uma outra religião, que falou algo para você. Queridos, Deus cuida de tudo. Ele está no controle de tudo. Nós só precisamos crer, nós só precisamos confiar. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar, querido. E muitas vezes os milagres não têm acontecido mais. Muitas vezes as mudanças de vida, muitas vezes as transformações de lares, casas e famílias não têm acontecido mais. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra do Senhor como se fosse uma novela, um filme, uma historinha, tranquilo. A Bíblia está dizendo que Jesus cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele muda a vida. A Bíblia diz que quando Jesus entrou, onde Ele chegou, Ele mudou tudo, Ele mudou vida, Ele curou, Ele libertou, Ele transformou. Mas a gente olha para isso hoje como sendo coisa normal, e aí nós não recebemos, porque nós não conseguimos entender o quê, queridos? A grandeza de tudo isso. Nós não estamos, a igreja de Cristo não está conseguindo entender a grandeza do nosso Deus. Jesus virou um cara popular no nosso meio, querido. É um cara popular. É Jesus, mas e daí? Ei, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a sua história. A única coisa que nós precisamos entender, queridos, que Jesus não vai fazer aquilo que Ele não prometeu. Porque tem gente pregando, tem gente ensinando, tem gente falando e prometendo coisas que a Bíblia não prometeu. Prometendo coisas que a Bíblia não falou que faria. Queridos, a Bíblia diz lá em Gênesis, do pó ao pó. O que significa isso? Que o homem tem um começo, um meio e um fim. A Bíblia está dizendo que nós somos mortais, não é isso? Se a Bíblia está dizendo que nós somos seres mortais, se a Bíblia está dizendo que nós somos seres finitos, enquanto estivermos aqui nessa terra, por que quando então a gente tem alguém doente, alguém enfermo, a gente até ora, e lógico que devemos orar. Aí Deus, Ele não curou, e a pessoa acaba falecendo. A gente aceita isso muitas vezes, queridos? Queridos, é difícil aceitar, mas meus lindos, meus queridos, a Bíblia está dizendo que nós somos finitos. A Bíblia está dizendo que é do pó ao pó. Então não tem como, em muitos casos, nós queremos o quê? A ressurreição. Hoje. A ressurreição. Agora. Não tem como, queridos. Quem está me entendendo? Vocês estão comigo? Está me entendendo? Amém, queridos? Não tem como, então? Agora, peraí. Tem muitas coisas que a Bíblia não diz, mas tem muitas outras coisas que a Bíblia diz. Tem muitas outras coisas que a Bíblia, ela promete. Promessas. E também nós acabamos não olhando muito para isso. Aí fica duas situações. A gente quer receber aquilo que a Bíblia não promete. Nós queremos receber aquilo que a Bíblia não diz. Mas aí lutamos para receber aquilo que não prometeu, que não está na Bíblia. E se não é bíblico, queridos, não adianta a gente bater os pés, não adianta espernear, não adianta fazer. Mas uma coisa nós precisamos entender e nós precisamos compreender. Ainda existe muitos fariseus lutando contra. Ainda existe muitos doutores da lei, queridos, querendo transgredir e querendo mudar a Bíblia. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Mas Jesus simplesmente, com algumas palavras, Ele disse, olha, vocês prometem e não cumprem. Vocês falam, mas é mentira. Vocês se vestem de santidade, mas na verdade são o quê? Hipócritas. É isso que Jesus dizia. E eu me nego hoje a acreditar, queridos,
E eu me nego a acreditar que hoje, no meio do povo de Deus, nós temos algumas pessoas que ainda são fariseus e doutores da lei, que vivem, queridos, uma mentira, que vivem, queridos, aquilo que não é verdade. Você vem para a igreja, você toca, você canta, você louva, você é diácono, você é membro dessa igreja, ou talvez membro de uma outra igreja. Eu me nego a acreditar que a gente venha e ouça a palavra de Deus, a gente leia a Bíblia, a gente compreenda a Bíblia e a gente ainda faça esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui. Você não honra teu pai, você não honra tua mãe, você não honra teu marido, você não honra tua esposa, você não honra o teu filho, você não honra a igreja, você não honra o Senhor Jesus, que tem que honrar Ele em primeiro lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, é tempo de mudança, é tempo de libertação, é tempo de transformação de mente, é tempo de transformação, queridos, de vida. Porque senão, sabe o que está acontecendo? Se nós formos fariseus, a gente vem para a igreja com uma veste de santidade, mas na verdade somos o quê? Sepulcros caiados. Você está perdendo o teu tempo, nós estamos perdendo o nosso mais precioso tempo de vida, porque a nossa vida é curta. A gente vem para cá, se veste de toda aquela bondade, todo aquele negócio, e na verdade, nós somos uma farsa, nós somos uma mentira. Ei, Jesus não morreu na cruz para que nós sejamos uma mentira, para que nós sejamos uma farsa. Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar e também para te salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar. O preço, querido, já foi pago. Não tem mais o que Jesus possa fazer. Não tem mais, ele já fez o que ele poderia. Ele deu a vida dele, ele já deu. Ele deu a vida. O que mais que Jesus pode dar? E Jesus tem tido paciência. Deus tem tido paciência conosco, queridos. Deus tem tido paciência conosco. Mas nós não sabemos o dia e também nós não sabemos a hora, porque a Bíblia diz, né? Que será um rápido tão grande, que será como um relâmpago a volta de Jesus. E a volta de Jesus, para muitos, eu acredito que possa ser o céu se abrindo, e realmente ele falando, igreja minha, venha. E todo mundo aqui subindo com Jesus. Já pensou, Marli, que coisa linda? O céu se abrindo, a gente vê todo, né? E todo mundo subindo com Jesus, querido. Isso é muito lindo, isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Eu creio que, né? Como que eu gostaria de poder fazer parte desse tempo, desse, né? Bom, pastor, mas então, o que o senhor está dizendo? Não vai fazer? Não, eu creio que vou, né? Mas talvez possa não estar mais aqui, posso estar em outro lugar, no endereço de cima ali da, né? Posso estar morto. Mas olha só que maravilha. A Bíblia diz que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Então, queridos, se nós tivermos medo, se a igreja de Cristo tiver medo de ouvir uma pregação como essa, se a igreja de Cristo tiver medo de falar sobre isso, nós estamos seguindo para um lugar errado. Nós estamos caminhando, queridos, para um lugar contrário do que aquilo que nós temos. Porque tudo que nós temos ensinado aqui, tudo que nós temos pregado, a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia tem ensinado, querido? A Bíblia tem ensinado o quê? Do encontro do noivo com a noiva. Quem está me entendendo, diga amém. É sobre isso. É sobre isso. É como Pedro diz, de Gênesis a Apocalipse, a história que a Bíblia fala é a mesma. É sobre uma pessoa, é sobre Jesus Cristo, querido. A Bíblia fala somente sobre Jesus e nós precisamos aprender sobre Jesus. Mas aqueles homens naquele tempo queriam mascarar. Eles queriam tirar todo mundo que estava do lado ali do caminho. E quantas vezes nós somos convidados, queridos, a deixar o caminho do Senhor? Quantas vezes as propostas, os convites. Ah, mas vamos lá, rapaz. Só vai ter homem lá, ninguém vai saber não. Quem está me entendendo, diga amém. E dá para acreditar que... claro, lógico que dá para acreditar. Ai, miga. Ô, miglis. Ah, miglis, vamos lá, vê lá.
Ninguém vai saber, ninguém vai ver nada. Quem está me entendendo, diga amém. É os companheiros e as companheiras, os amigos e as migles, e isso e assim vai o negócio, queridos. Fariseus, doutores da lei, querendo nos tirar do caminho. Mas deixa eu dar um conselho para você, amigo. Deixa eu dar um conselho para você, migles. Viu? Quando isso acontecer, meus queridos amigos, meus parceiros, meus companheiros, que chamarem você para ir para lá, você fala, vamos fazer o seguinte, eu vou depois de amanhã, primeiro você vem para a igreja comigo, assiste o louvor, assiste o culto, ouve a pregação, e depois aí nós vamos pensar, mas primeiro você vem comigo. Quem está me entendendo, diga amém. Muitas vezes você fica calado, você não abre a tua boca. A gente fica calado, a gente não abre a boca, querido. Fala para ele, meu amigo, eu não vou. Eu sou filho do Deus Altíssimo, se você quer, venha comigo para a igreja. Mas muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós temos vergonha, muitas vezes nós não abrimos a boca, muitas vezes nós... Quem está me entendendo diz amém. Pastora Márcia começou um tempo atrás aí a atender uma pessoa, uma mulher. E Deus nos dá sempre uma direção, um caminho, né, pastora Márcia? Não é isso? Falei, minha linda, de Jesus Cristo. Abandona porque não quer nada com a vida, não. Está me entendendo, queridos? Nós precisamos ter o quê? Discernimento das coisas de Deus. As pessoas que querem e as pessoas que não querem. Se a pessoa quer, querido, nós vamos... Já viajamos, eu e a pastora, não sei nem quantos quilômetros, para poder ir na casa da pessoa e orar, e discipular, e ensinar. E às vezes as pessoas estão na cidade que nós moramos. Nós precisamos deixar de lado, porque a pessoa não quer. Então, amigão, quando você tiver o teu amigo te chamando para ir, junto com os fariseus, junto com os doutores da lei, desobedecendo o pai, desobedecendo mãe, para, rapaz, isso é coisa do passado. Negócio de obedecer pai, obedecer mãe. Deixa eu dizer para você, animalzinho de Jesus, ovelhinha de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa para você, abençoado e abençoada, você só está aqui hoje nesse culto. Você só está respirando aqui hoje, porque a tua mãe e o teu pai, juntos, produziram essa coisa linda, que é você. Então para de querer dizer que você não vai honrar o teu pai, não vai honrar tua mãe. Eu sei que tem pais que bebem, eu sei que tem mães que bebem, eu sei que tem mães, mas a tua vida você deve primeiramente a Jesus Cristo, que diz o quê? Que te escolheu antes da fundação do mundo, e te colocou naquele útero, e te colocou naquele ventre. Então, queridos, vamos honrar. Vamos honrar. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Queridos, e eu sei que é dolorido para algumas pessoas aqui ouvir o que eu estou falando. Porque tem problema com o pai, tem problema com a mãe. Você não é obrigado a sair daqui hoje já, mas vai orando, vai, sabe? Vai orando. Porque se você brigar, se você bater contra, talvez não resolva nada. Mas talvez se você chegar do nada, sabe o que é do nada? Mãe, vem cá um pouquinho. O que foi, menina? Não, só um pouquinho. O que foi? Só me deixa dar um abraço. Você tá louca? Não, não tô louca. Tô cheia de Deus. Abraça eu aqui. Quem tá me entendendo, diga amém. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Mas é necessário. Mas é preciso, queridos, acontecer dessa forma. Mas é preciso acontecer desse jeito. Porque, senão, nós estamos sendo o quê? Fariseus. A gente sabe da verdade, mas nós damos um jeitinho brasileiro. Estamos até na mesma festa. Até vamos na casa do pai, até vamos na casa da mãe, mas o coração está cheio de rapina. O coração está cheio de ódio. O coração não está da maneira que precisa estar. Me honram com os lábios, mas não me amam de verdade. Me honram somente da boca para fora,
mas quando é para ser de verdade, não é de verdade, é mais ou menos. E mais ou menos, queridos, não entra no reino dos céus. Mais ou menos, querido, não agrada o coração de Deus. E aquilo que não agrada o coração do nosso Deus, ele não tem compromisso. Então não vamos ser Ananias e Safira para fazer coisas para poder mostrar para os outros. Amém, queridos? Não precisamos mostrar para os outros, porque a Bíblia diz o quê? Entra no seu quarto e faz o quê? Fecha a porta e faz o quê? Fala com aquele que está em... Tem muitas coisas que não temos que falar. É entrar no quarto, dobrar o joelho e se resolve lá. E se a Bíblia está dizendo, isso é promessa. Isso é promessa. Entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho, meu irmão, e aí abre o berreiro lá. Grita, chora, sobe na cama, em cima do guarda-roupa, pula, faz o que você quiser, mas chame a atenção de Deus. Jesus passando um dia na beira do caminho, aquele cego, chamado cego de Jericó, destampou a gritar. E o discípulo, rapaz, para de incomodar o mestre. Senhor, quanto mais pediam William para ele parar, mais ele gritava. Mais ele falava. Até que Jesus parou e falou, peraí, quem está me chamando? Quem está me gritando? Jesus, é um louco lá que está gritando. Manda chamar ele. Traz ele lá. Quem está me entendendo, queridos? Muitas vezes nós não gritamos mais, nós não choramos mais. Estamos acostumados com o quê? Com a velocidade de informação. E eu preguei há um tempo atrás, eu disse que a oração, ela é mais rápida e mais eficaz do que o Facebook, o Instagram. É mais rápida, a velocidade de informação entre você e Deus. Sabe por que é mais rápido? Aquilo que você pensou antes de digitar, não tem como você mandar uma mensagem. Está entendendo? Eu pensei que vou mandar uma mensagem para a pastora. Amor, eu te amo. Antes de eu falar, Jesus já sabia. O Espírito Santo já sabia o que eu ia dizer. Quem está me entendendo, diga amém aí. É só você pensar. Talvez você não precise nem abrir a sua boca. Talvez você não precise nem abrir a sua boca. Basta você pensar, mas pensar coisa certa, pensar coisa boa, pensar direito. Porque quando Ananias e Safira pensou, Deus já sabia o que eles tinham pensado. Quando Judas pensou em trair Jesus, Jesus já sabia, ainda deu uma chance e deu uma oportunidade para ele e disse para ele, sabe o quê? Judas, o que tiver que fazer, faça-o depressa. Para ver se Judas acordava para vir e falou, peraí, o que eu estou fazendo? Eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso. Mas Judas foi e fez. Ei, meu querido, ei, minha querida, dá tempo ainda de você mudar, dá tempo de nós honrarmos ao Senhor de verdade, não somente da boca para fora, mas com toda a sabedoria, com todo entendimento, com toda a nossa força. Ainda dá tempo. Não cabe mais a Jesus, mas cabe a mim e cabe a você decidir e definir aquilo que você quer, aquilo que você vai fazer. Provérbios capítulo 28, versículo 24, para a gente poder entender um pouquinho mais essa questão da honra de pai e mãe. Olha lá, Provérbios 28, 24. Olha por que Jesus disse para eles que eles estavam preocupados com o lavar de mãos, mas não fazia isso aqui, ó. Quem rouba pai ou mãe e diz, isso não é errado, é companheiro de quem? É companheiro do destruidor, querido. Quem não honra pai e mãe, quem rouba o pai, quem rouba a mãe, é companheiro do inimigo, de Satanás, é companheiro dele. É companheiro dele. Quem sabia disso, levanta a mão para mim ver. Olha aí. Vai vendo. Vai vendo. E muitas vezes, querido, nós estamos caminhando em passos largos para o inferno.
e não estamos percebendo, porque nós achamos que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo correto. Aquele que não honra pai e mãe, aquele que rouba pai, aquele que rouba mãe, é companheiro do inimigo. Meu amigo, se é companheiro do inimigo, vai morar onde? Quando partir dessa para melhor. Vai morar onde? Vai morar lá, filho. Não tem outro lugar, não tem outro caminho. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes vai chegar, Jesus pergunta, Senhor, eu estou aqui, mas quem que é você? Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Então, para que não tenha risco, para que não tenha nenhum perigo, querido, da gente poder estar passando, né, por esse problema. E eu disse para vocês que a única maneira para a gente poder deixar pai e mãe e abandonar pai e mãe e deixar para trás, só existe um momento. Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Olha o que diz aqui, queridos. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmão e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não vou dizer Jesus, porque ele só vai voltar aqui na segunda vinda para arrebatar a igreja, amém? Mas o Espírito Santo de Deus se materializar aqui hoje, em pessoa todo reluzente, todo brilhante, e fizer uma pergunta: quem aqui hoje pode ser um discípulo? Depois daquilo que nós acabamos de ouvir, que aquele que não abdicar, que aquele que não abrir mão da própria vida, não pode ser um discípulo de Jesus Cristo. Meus queridos, vocês estão entendendo como a régua está baixando? Como que o negócio está ficando, eu não vou dizer complicado, mas está ficando bom, né? Está ficando bom, porque a Bíblia diz que vai chegar o tempo de separar bodes de ovelhas, o joio do trigo, bons e maus. O que eu quero dizer para vocês com isso, meus amados? Eu disse domingo passado, tenho dito alguns dias atrás aí, a brincadeira está chegando no final, queridos. Jesus está voltando para poder buscar a igreja dele. Se Jesus voltar agora, se Jesus voltasse hoje, nesse momento, será que nós subiríamos ou nós ficaríamos, Jesus? Nós subiríamos ou nós ficaríamos? Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aos olhos humanos, de verdade, queridos, pastores, de verdade, aos olhos humanos, esse versículo não parece uma loucura? Pastor Fábio, isso, aos olhos humanos, quando nós olhamos com olhos humanos, isso parece loucura. Mas quando a gente para de olhar com olhos humanos e nós começamos a olhar com um olhar espiritual, nós começamos a entender que essa vida medíocrezinha que nós temos aqui não se compara com a vida que nós vamos ter lá com Jesus. Quem está me entendendo, queridos? Então, quando ele está dizendo que nós podemos abrir mão da nossa própria vida, mas é essa vida aqui, terrena, que tem um final, que tem começo, que tem meio e que tem fim. Mas é abrir mão daquilo que é muito pequeno, é abrir mão daquilo que é muito simples, para algo sobrenatural. Quem quer viver aqui o sobrenatural de Deus? Levanta a mão. Se você quer viver o sobrenatural do Senhor, se prepare. Se prepare. Talvez para perder algumas coisas aqui, mas para poder ganhar lá com Jesus no reino dos céus. E é o final, é o que importa, queridos.
o final é o que importa. Aquilo que estão te dizendo, aquilo que estão falando para você, aquilo que estão, né? Onde que está o seu Deus, e por que isso, e por que aquilo. Não se preocupe, mantenha o seu foco em Jesus Cristo. Porque onde ele chega, ele muda a situação. Porque onde ele chega, onde Jesus chega, as coisas são transformadas. Onde Jesus chega, as coisas são transformadas. E esta semana é semana de mudança. Esta semana é semana de transformação. Domingo que vem é o nosso culto de ceia do Senhor. Amém, queridos? Como que eu gostaria que esta igreja, que nós, durante esta semana, nós nos preparássemos para poder participarmos da ceia do Senhor. Com entendimento, com sabedoria, entendendo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Imaginou durante toda essa semana, a gente jejuando, a gente tirando tempo para oração e nos preparando para estarmos aqui no domingo que vem à noite. Ouvindo a palavra e ansiosos para poder pegar na mão, aqueles 2 cálices com o pão e o vinho e poder participar da ceia do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou. Muito obrigado, Jesus, porque eu não era digno, eu não merecia, mas o Senhor deu a tua vida por mim. Senhor, eu era um pecador e os meus pecados não tinha perdão, não tinha como eu me aproximar de Deus. Mas agora, depois de tudo isso que o Senhor fez, Pai, um dia eu posso, um dia vai chegar, mas até que o Senhor não volte, até que o Senhor não venha, estamos aqui cumprindo uma ordenança do Senhor. Jesus, muito obrigado. Tudo que Jesus fez. Muitas vezes nós passamos a semana inteira e nós nos esquecemos que é ceia. Nós nos esquecemos daquilo que Jesus fez e chegamos aqui assustados. Mas é ceia hoje. Hoje é ceia, hein? Quem está me entendendo, diga amém. Vamos valorizar, queridos, aquilo que o nosso Deus tem feito por mim e tem feito também por você. E falando em ceia do Senhor, a semana que nós temos ceia, nós temos aqui o nosso momento de oração, tá? No mês passado, né, nós não fizemos aqui as 12 horas de oração, mas na terça-feira agora, tá? Vai ser a nossa terça-feira de consagração para a ceia do Senhor. Então, se você pode, esteja conosco aqui nessa terça-feira, das 8 às 9 da noite, das 20 às 21 horas, nós estaremos reunidos aqui, né, com o povo de intercessão, o pessoal da oração, para que nós possamos orar, agradecer ao Senhor e nos consagrarmos para esse dia tão maravilhoso, pelo qual Jesus um dia subiu na cruz pela minha vida e também pela sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a tua casa e a tua família. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida e também para a minha vida nesta noite da parte de Deus. E eu convido você a aplaudir bem forte o nome do Senhor.